Fala galera, aqui é o Toré. Galera, tô aqui para trazer para vocês as mudanças aqui do balanceamento. Saiu aqui o balanceamento do X clássico, com muitas coisas, mudanças drásticas aqui nas cartas, mudanças de efeito, mudanças ali nos valores, outras mudanças nas mecânicas aqui. Então, vamos lá. A primeira coisa aqui que mudou, galera, foi aqui o HP, né? Agora os Exes vão ganhar 40 pontos a mais de HP. Todos os Exes, né? Todas as classes vão ganhar 40 pontos a mais. Isso aí é para ajudar em relação a backdoor, né? Evitar que o Ex morra ali num primeiro round, ali muito rápido, né? Com um backdoor de 3 cartas, né? Então, para ajudar nisso, ajudar a tancar o backdoor. Outra coisa que mudou aqui foi a questão aqui de quando a pessoa joga com dois X paralelos, assim, ó, como tá aqui na imagem que os dois peixes, né? Antes, você tinha 50% de chance de acertar em cima ou embaixo, né? Era na sorte ali. Agora não, agora você vai sempre acertar o de cima, né? Então facilitou um pouco ali. Eu não sei se eu gostei muito disso, porque isso aqui não era vantajoso pro oponente aqui, para quem usava, né? Porque ele também não sabia onde você ia atacar, então ele também não sabia onde que ele tancava, né? O único time que realmente funcionava bem com essa mecânica, que se aproveitava dessa mecânica, era o Double Anemone, né? Porque aí dois X com cura, então meio que tanto faz ali onde acerta, e acabava sendo prejudicando o oponente, né? Porque às vezes você não conseguia concentrar o ataque para matar ele de uma vez, ele se curava, mas fora isso, nenhum time se aproveitava disso, né? Então, eu não sei se eu gostei muito daqui. Com certeza ficou melhor, né? Para quem, né? Para nós aqui que não usamos, para quem não usa esse tipo não se aproveitava dessa mecânica, né? Mas agora para quem usava foi bem, né? Matou um pouco aquele time de Double Anemona mais ainda, né? Do que já tava, né? Então aqui, beleza, aqui simples, né, de entender. E outra coisa aqui que estão falando que mudou os críticos, né? Estão falando aqui que vai ficar agora uma coisa mais consistente, né? Então talvez pare de ficar dando crítico seguido, né? Dois, três críticos seguidos, diminua um pouco a quantidade, né? Vamos ver o que aconteceu, que nós vamos ter que ver isso na prática, né, galera? Então, aqui nas mudanças de mecânicas foram isso, né? Então, 40 pontos a mais de HP para todas as classes. Agora que não tem mais a questão aqui da sorte aqui, né? Para acertar aqui os inimigos paralelos. A gente vai sempre acertar o de cima aqui, né? O do topo. E a questão aqui do crítico, né? Que estão falando que o crítico agora vai estar... Estão falando que está mais consistente, né? Vamos ver o que é essa consistência, né, galera? Difícil aqui de dizer o que vai acontecer realmente com o crítico, né? Vamos para a parte boa que agora, que é as cartas, né, galera? Aqui teve muita mudança, né? Então, vamos começar aqui. Primeira carta aqui, a Blue Moon, né? Scale Dart. Eu tava confundindo ela aqui com a Iguana. A Blue Moon, ela mudou o efeito dela, tá? Que foi a primeira coisa. Ela comprava carta quando você acertava um inimigo em Last Stand, né? Ela vai comprar carta quando você acerta um inimigo que tá idle, né? Idle é ocioso, né? Que no caso é um que não tá fazendo nada, que não jogou cartas naquela rodada. Então, com isso, eu acho que ela ficou mais versátil. Eu gostei dessa mudança aqui do efeito. Mas ela tomou um nerfzinho no ataque, né? Ela de 120, ela agora tem 100. Ganhou um buffzinho na defesa. A defesa aumentou de 30 para 35, né? Mas assim, acho que foi positivo. Acho que a carta ficou melhor, ficou mais versátil, né? Antes era muito, né, difícil de usar o efeito dela, né? Acertar um X em Last Stand é uma coisa muito, né, situacional. Agora acertar um X-Idol é mais fácil. Talvez ela pudesse ter abaixado só para 110, né? 100 de ataque talvez foi muito. Mas com certeza estavam querendo dar uma tancada aqui também no... Tancar não, nerfar alguns backdoor, né? Talvez o Shrimp.
os peixes de shrimp, né? Outra carta aqui que mudou, essa daqui não mudou o efeito, né? Que é o Goldfish. Ela mudou só o ataque dela, né? O ataque e a defesa. O ataque de 105 foi para 100, uma mudança sutil, mas ela teve uma mudança muito boa na defesa. A defesa dela de 20 foi para 35. E o Goldfish, o efeito dele, você precisa de apanhar, né? O seu X tem que levar um hit ali para poder fazer o buff. Então, como ele tinha pouca defesa, era difícil de você configurar um X com cartas ali que ficasse equilibrado, né? Você tinha que ter um X com a defesa, mas aí um X ofensivo com a defesa já não dava muito certo, né? Então agora você vai conseguir equilibrar, você vai conseguir pôr cartas de dano que tem um pouquinho mais de defesa, né? Para fazer esse X resistir ali, levar os hits e poder se aproveitar do ganho de speed, né? Então eu acho que essa carta foi muito boa. Vai surgir muita coisa boa disso aqui. Eu acho que ela ficou uma carta muito interessante, o Goldfish. A próxima aqui, o Esponja. O Esponja continuou com o mesmo efeito, mas mudou aqui os valores, né? Antes ele tinha 65 de ataque e 90 de defesa. Agora ele vai ter 85 de ataque, né? E 60 de defesa. Não sei se eu gostei, porque eu gostava muito do Esponja antes e era uma carta ali bem, né? Não tá no meta, né? Talvez estão tentando colocar ela mais pro meta, mas não sei. Não gostei muito. Era interessante o Esponja, era um escudo legal. Agora, eu não sei muito o que dizer sobre o Esponja. Agora, outra carta aqui que ficou muito forte junto com o Goldfish, uma carta que eu acho que vai entrar pro meta agora, é o Babilônia, né? O Babilônia que continuou com o mesmo efeito. Continuou com o mesmo efeito não, ele tomou um buff, né? Antes ele dava 30% a mais de dano quando ele acertava um Exo Idle, né? Um Exo ocioso, um que não joga naquela rodada. Agora ele dá 50% a mais e ele ainda ganhou um buff de ataque, que o ataque de 100 foi para 125. A defesa dele foi reduzida, né, de 50 para 25, mas eu acho que ficou legal aqui. A carta ficou muito forte, ficou muito interessante esse efeito. Né? Se você acertar ali o cara idol ali, vai dar muito dano. Vai vir muita combinação disso aqui. Pode ter ressuscitado o Perk, né? O Perch, que é aquele backdoor de costas de peixe, né? Que acerta justamente o idol também. Então aqui eu achei que ficou interessante. Acho que também vai sair muita coisa boa dessa carta aqui do Babilônia. Ela vai entrar pro meta. Parece que é uma carta que ficou muito forte. Outra carta aqui que teve um buffzinho aqui também que ficou interessante é o Clan Shell, né? Ela continuou com o mesmo efeito, mas agora de 110 ela passou para 115 e ela perdeu 5 na defesa, né? Ficou com 35. Então ela continuou com um corpo aqui, um valor de ataque e defesa muito bom, né? Melhorou o ataque, tirou 5 da defesa ali que eu acho que não vai fazer falta. Então ficou um chifre muito interessante. Eu acho que agora Babilônia e Clan Shell são os melhores shift peixe, com certeza. Oranda, apesar de Oranda, né, a gente vai falar que o próximo aqui ganhou um buffzinho, mas perdeu a defesa, né? O Oranda de 120, agora foi para 125 de ataque, mas perdeu os 20 de defesa, né? Então eu acho que o Clan Shell e o Babilônia agora passaram o Oranda, né? Antes o Oranda era melhor shift peixe, agora Babilônia e Clan Shell ali brigando. Acho que principalmente o Babilônia, né, ficou muito forte. A carta que mudou muito aqui também, como que é o nome dela? É o Tail Shell, né? Que é essa carta aqui, que é uma carta que eu sempre tive vontade de usar ela, eu achava ela meio esquisita. O efeito dela é bom, mas os valores eram estranhos e agora ficou mais interessante, né? Ela inverteu, né? Ela tinha 50 de ataque e 80 de defesa. E o efeito dessa carta é que quando você ataca, você ganha 30% de shield. Então antes era meio esquisito, né? Você atacar com ela, mas ela batia só 50, né? Pouco dano. Você ganhava o escudo ali, mas a um custo, né? De ter que perder muito ataque. E agora ela ficou mais interessante, né? 80 de ataque, 50 de defesa. Ela vai tancar, porque você não precisava ter tanta defesa, porque você vai ganhar a defesa, né? E agora o ataque ficou legal, né? Vai dar um dano ali interessante. Não vai sacrificar tanto o poder de ataque do X. Acho que ficou interessante, mas ok, né? Não acho que vai entrar pro meta ali. O Catfish teve um nerfzinho, né? Aqui. Pouca coisa, né? Perdeu 5 de defesa, continuou com o mesmo ataque, o mesmo efeito, normal.
Teve uma alteração aqui, você vê que o texto mudou, mas só mudou o texto, tá, galera? Não, o efeito é o mesmo, tá? Eles deram uma simplificada, deixaram os textos mais objetivos. Aqui, a carta que com certeza vai entrar pro meta, que agora vai ser a melhor boca de peixe. Com certeza que venceu o Piranha, né? É o Risk Fish, né? O Risk Fish continuou com aquele efeito de dar um buff de ataque quando acerta planta, réptil ou dusk. Só que agora ele foi de 105 para 120 de ataque. Em compensação, ele perdeu a defesa, né? Ele tinha 25, agora ele é 0 de defesa. Mas ficou bem forte, né? 120 de ataque. Acho que ficou interessante. Eu acho que essa carta vai entrar pro meta, porque tem uma outra carta aqui que combinada com ela aqui, galera, vai fazer um estrago. E logo eu vou falar para vocês que ela já está próxima aqui. Então eu acho que essa carta, o Risk Fish pode entrar pro meta, né? Ficou interessante, valorizou bem os peixes aí que tinha Risk Fish. E vai sair muita coisa perigosa desse Risk Fish aí. Outra carta aqui que tomou um buffzinho leve aqui foi o Navaga, né? Ele continuou com 100 de ataque, mas agora ele ganhou 5 de defesa. Ele foi para 45, né? De 40 para 45. Ok. Não melhorou muito, né? Eu acho que melhoraria mais se ele ganhasse um buffzinho de ataque, né? Fosse pelo menos para 110 ali. Ia ficar mais interessante. Uma carta aqui que tentaram buffar ela, que ela não é usada, né? É o... Como que é o nome dela? É o Tadpole? É o Ranchu, né? O Tadpole é a de baixo. É o Ranchu. Ela... Na verdade, é que ela tomou um nerf e um buffzinho de defesa, né? Ela tinha 120 de ataque, ela foi para 110. Não gostei, porque ela já era pouco usada. Aí tu toma um nerf de ataque, mas ela foi para 40 de defesa. E o que mudou nela também é o efeito, né? Agora ela aplica o Chill por 4 rounds, né? O Chill, se eu não me engano, ele é o que diminui a moral, né? É um debuff que diminui a moral. Então ele faz o X, quando você diminui a moral do X, ele morre mais fácil ali, né? A diferença de dano que você tem que dar para finalizar ele ali, para ele não entrar em last stand, fica menor. Então dificulta dele entrar em last stand. Se ele entrar em last stand, ele fica com menos barrinhas de last stand. E também se ele der um crítico, o crítico fica mais fraco, né? Porque a moral que define a potência do crítico. Então agora esse efeito vale por 4 rounds, né? Ficou mais útil, né? Já é um efeitinho meio bosta, né? E antes só funcionava por 2, agora funciona por 4. Ficou mais interessante, mas ainda não vejo essa carta sendo muito usada. A outra aqui é o Tadpole, né? Que o Tadpole que ele antes ele também teve a mesma mudança, né? De 2 rounds o efeito, ele aplica o Jinx, né? O Jinx é o que não deixa o X bater crítico, né? Ele vai funcionar por 4 rounds. Ele continua com os mesmos valores, né? 110, 40 de defesa. Legal, né? Melhorou esse efeito. Antes era muito ruim por 2 rounds, agora por 4 rounds ficou mais interessante. Mas também não vejo essa carta indo pelo meta. O Jaguar. O Jaguar mudou o efeito aqui. Deixa eu ver. O Jaguar ficou mais interessante. Pelo que eu entendi que agora, você precisava estar em last stand para poder ativar o efeito, né? Que aí eu falei o que faz quando você estava em last stand, você usava o Jaguar ali no ataque, né? Ele sendo a primeira carta, você virava o X mais rápido daquela rodada. Então você ia atacar primeiro. Agora, parece que se o seu aliado tiver em last stand, você também vai ativar o efeito. Então ficou muito bom o Jaguar. Ficou versátil, gostei muito desse efeito. Achei que ficou muito interessante. Vamos para a próxima aqui. O Risk Beast, né? O Risk Beast agora, antes ele dava 50% de... 150%, né? Fazer a carta bater quando você estava em last stand. Ele vai bater 200%, né? Então antes ele batia 50% a mais, agora ele vai bater com o dobro, né? 100%. Em compensação, ela tomou um nerfzinho, ela baixou de 125 para 120. Beleza, é um efeito, né? Já é difícil de se aproveitar desse efeito, né?
Então eu acho interessante ele ter ficado mais forte, porque aí vai valer a pena, né? Quando você conseguir, realmente vai fazer diferença, né? Porque antes era difícil e às vezes não fazia tanta diferença. O nerfzinho aqui, ok, não vai fazer muita diferença. Uma carta que melhorou aqui, o Ronin, né? O Ronin agora continuou o mesmo efeito, continuou o mesmo ataque, mas ele ganhou 20 de defesa, né? Então melhorou um pouco a carta, né? Ela é uma carta que é um pouco ali. Quando você não consegue jogar ela com mais duas, né? É uma carta muito ingrata, né? 80 de ataque sem defesa, né? Então agora melhorou um pouco. Uma carta que mudou muito aqui, galera, o Timber. O Timber antes, ele mudou aqui o ataque, né, os status. Antes ele tinha 90 de ataque, 80 de defesa, agora ele tem 80 de ataque e só 40 de defesa. Mas ele mudou totalmente o efeito. Ele antes, você dava um dano e esse dano voltava como escudo. Então ele era muito interessante num X-Front rápido que conseguisse bater numa planta ali. Esse efeito funcionava só em planta, né? E aí você batia numa planta e aquele dano que você dava ali, que era super efetivo, voltava todo em escudo, né? Uma carta muito boa. Eu até achava que ele podia ter um buff, eu achava que ele podia ficar mais versátil, né? Que ele podia começar a bater em Réptil e Dusk também e dar o mesmo efeito, né? E diminuir um pouco, em vez de voltar 100% do dano, de voltar só 50%. Mas não, fizeram uma mudança drástica aqui. Agora ela vai aplicar stun quando ela receber ataque de planta ou réptil. E aí ela vai dar um stun. Ficou legal, ficou bom, mas mudou muito, né? O dano de réptil, não sei se, né, é pouco usado, né? Ainda mais para atacar o Fionte. Essa carta é usada num Dusk. Ela também é muito usada em peixe, né? O peixe estava usando muito peixe Fionte, né? Então, num peixe Fionte vai ficar interessante, que num peixe Fionte ele tem uma tendência a levar ataque de réptil, né? Então ficou legal, mudou muito aqui, gostei. Tipo assim, gostei, eu achei um efeito interessante, mas eu gostava do Timber, eu acho que dava para aproveitar aquele efeito, era legal. Agora só vai ter o Tail Shell, né, que tem esse efeito de ganhar escudo, né? Então, podia ter mantido ali. Podia ter posto esse efeito em outra carta, é um bom efeito. Mas tem outras cartas ali, ó, uma daquelas cartas de cauda de peixe ali mesmo ali, que aumentaram a quantidade de rodadas do debuff, podia ter um efeito desse, uma coisa assim. O efeito do Timber dava para ter equilibrado ele mais. Aqui uma carta que eu particularmente gostei, mais ou menos, né? Ainda tô na dúvida, mas foi bom porque buffou aqui um pouco meu mech, né? O Arcor. Ele continuou com o mesmo efeito, mas agora ele aumentou o ataque, né? De 100 ele foi para 110. Isso foi bom, né? Eu achava o arco estava fraco mesmo. Só que ele perdeu aqui de 45 de defesa, né? Ele já tinha levado um nerf que era 50, passado para 45, agora foi para 30. Eu achei que foi meio drástico aqui, né? Podia ter deixado pelo menos 35, já estava 40, né? Achei que 30 foi muito, mas acho que foi bom. No mais ali, né? Como ele é usado mais em X's ofensivos, né? Ter mais ataque é mais interessante. Outra carta que agora que mudou muito e que essa daqui talvez vai ter uma correção, viu, galera? Porque ficou apelona. É o Little Bunch, né? Ela antes era uma carta muito difícil de ativar o efeito. Ela tinha o efeito que se você usasse ela combada com mais duas cartas de planta no mesmo X e você usasse ela combada numa rodada jogando mais duas cartas de planta, você aumentava a chance de dar um crítico. Aumentava a taxa de crítico do X. Era um efeito ruim, duvidoso, né? A gente usava, né? Eu mesmo já tive X's com cartas de planta e Lidobante e sinceramente não. Tinha hora que nem parecia que dava diferença, né? Era um efeito estranho e agora ele tem um efeito novo, mas um efeito polêmico, né? Ela agora, quando ela atacar primeiro, você for o primeiro X da rodada ali atacar, ela vai dar um crítico garantido. E aí ela tomou um nerfzinho no ataque, ela de 120, ela baixou para 100 e ela perdeu a defesa. Ela tinha 25 de defesa, agora foi para 0. Mas eu acho polêmico, viu, galera? Eu acho que... Eu até tinha dito ali para cima, na hora que eu falei do Risk Fish, né? Que o Risk Fish que passou para 120 de ataque, e ele dá um bônus quando você ataca Dusk, planta ou réptil, né? Essa carta aqui que eu tava falando aqui, combada com ela, vai fazer um estrago, né?
Porque se você tem um X rápido e você consegue bater um Risk Fish com um Little Bunch, você vai dar um crítico com ataque mais, né? Então muito dano. Então eu acho que pode sair alguma coisa ali, um backline muito forte disso aí. Eu acho que vai dar ruim, vai dar ruim. Eu acho que ela vai ter um hotfix aqui depois. Vão ter que melhorar isso aqui, porque ficou... Pode sair uns combos, né? E ainda mais usando o Goldfish junto, né? Que o Goldfish que melhorou a defesa e que te dá o buff de speed. Então imagina um X com Goldfish, Riskfish e Little Bunch. Atacando primeiro e batendo crítico com ataque mais, com buff de ataque. Então pode sair umas coisas muito apelona disso aí. Vamos ver o que vai dar aí. Aqui o Mary, né? Essa carta aqui, ela continua com o mesmo efeito, né? Se ela for combada com outras cartas de besta, né? Você jogar cartas de besta na mesma rodada com outro X, ela aumenta 20% do shield. E ela melhorou o ataque, né? O ataque dela era 75, foi para 90 e abaixou o escudo, né? De 85 para 40. Eu acho que podia ter mantido o escudo um pouco mais alto, né? Mas ficou legal esse ataque de 90 aqui, ficou interessante, gostei. Pode também, agora tem umas configurações de mech, de besta, usando mais essa carta, com certeza, ficou mais interessante. Talvez no mid, né, você querer um pouco mais de defesa, mesmo que 40 não é tanto, né? Eu acho que se ela tivesse ficado com 80 e 50, 40 e 50 mesmo, 40, 90 e 45, 40 só, não sei. Não achei tão legal. Agora, outra carta que mudou muito aqui, que também não sei se vai ser legal, eu acho que matou um pouco agora os insetos, né? Jogou os insetos pro limbo, é o POC, né? Mudou totalmente o efeito. Ele dava aquele efeito de dar um bônus, né? De 10% de ataque quando você tinha um aliado inseto no time. Ela agora ela vai aplicar o aroma, ou seja, ela virou um egg, né? Um eggshell. Ela vai puxar o dano ali como como faz o aroma. E aí ela tomou um buffzinho de um nerfzinho de ataque, né? O ataque dela de nerfzinho não, nerfzão, né? Perdeu 30 de ataque, de 120 ela foi para 90 e ela ganhou 20 de shield, né? 40. Então, aquele time de duplo inseto com peixe de POC ali vai ficar esquisito. Não vejo os insetos jogando mais. O único inseto que vai continuar aí vai ser o God Bug, né, de Parasite, né, até o Parasite que a gente vai ver que tomou um buff, né, eu tava esperando que os Gods, né, principalmente o God Bug, né, que tá muito forte, talvez o X mais forte desses últimos tempos, fosse tomar um nerf e ele me toma um buff, né, porque agora o Parasite tá mais forte, né. O de Caterpillar tomou um nerfzinho, né, mas o forte mesmo, que era o de Parasite, a gente vai ver aqui que o Parasite tomou um buff, né, meio inexplicável isso. Vai deixou ele muito mais forte, valorizou ainda mais aquele X, né? O Godbug de mosquito, Parasite, Snail e Cotton. E aqui esse Little Bunch agora é esquisito, agora vai funcionar como um Egg, mas é uma carta de besta, então já é uma carta que tira speed de um X que precisa ser rápido. É complicado. O X-Kiss. O X-Kiss teve um buff, continuou com o mesmo efeito, teve um buff de ataque de 100, foi para 110, mas perdeu os 30 de defesa. Achei radical também, podia ter deixado, sei lá, 20 de defesa, 10. Tirou totalmente a defesa. Vai ficar interessante naquele X que tinha antes, né? Aquela besta ou pássaro de suicida, né? De X-Kiss com pós-fight, talvez um Arcor ou um Dual Blade, uma carta forte nas costas, né? Talvez aquele X volte, né? Outra carta polêmica aqui, que ficou muito forte, que eu acho que vai sair muita coisa disso aqui. Isso aqui vai entrar no meta, não tem jeito. É o Confident, né? A carta de besta, custo 0. Ela tinha o efeito de aumentar, dar mais 2 de moral por 2 rounds. Agora ela continua dando os mais 2 de moral, mas ela dá mais 2 de speed também, para o time todo, por 2 rounds. E ela tomou um nerfzinho, ela tinha 40 de defesa, agora tem 20. Então ficou muito forte, você vai conseguir fazer... Se você tiver X's ali medianos no front, por exemplo, você tem Dusks, né, no front, no mid e um X na back ali, você consegue acelerar o time todo e ficar rápido, né, por duas rodadas. Interessante, uma custo 0, eu acho que pode sair muita coisa boa disso aí. Aqui uma mudança que me afetou um pouco, né, o Goda.
Tomou um buff e um nerf, né? Tomou um buffzinho no ataque, de 80 foi para 85. E tomou um nerf na defesa, de 40 foi para 30. Não mudou muito, né? A defesa aqui, ele estava sendo muito usado em axes defensivos, né? Tava ali sendo a boca mais usada nos fronts, né? Deram esse nerfzinho na defesa, eu acho que para forçar um pouco o pessoal a querer usar outras cartas ali de mais defensivo, outras cartas de planta, né? Porque ela tinha virado uma unanimidade ali na boca de front, pelo menos no top rank. Então ela tomou um nerfzinho na defesa, mas compensação um buffzinho no ataque, no 85. Eu não achei tão ruim, né? Meu time ficou mais ofensivo agora. Ele dá um pouco menos de dano, né? Detanca um pouco menos as minhas plantas, né? De 40 para 30. Mas elas tiveram um buffzinho de defesa no Sandal, né? O Sandal aumentou 5 de defesa para compensar. Então aquela planta meta ali de Goda, Sandal e Cattail, né? Equilibrou um pouco. Ela perdeu um pouquinho de ataque também no Cattail, né? O Cattail teve um nerfzinho ali de... Perdeu metade do ataque. Então o Goda não mudou muito, mas ficou legal. É uma carta mais ofensiva agora. Mas continua fazendo o controle, perdeu um pouco de defesa. Aqui o Gerbil, né? O Gerbil agora... O que ele faz? Ataca next, close... O Gerbil continua fazendo... Ele vai atacar o segundo oponente... Mas ele perdeu o ataque totalmente, cara. E foi só para 25 de defesa. Não gostei. Ataque the next close. É isso mesmo, ele continuou com o mesmo efeito, mudou o texto ali. Só que perdeu o ataque, cara. Sem ataque nenhum. Não gostei, acho que matou mais ainda a carta. Ela tinha que ter continuado com o ataque ali. Talvez até um buffzinho de ataque, né? Deram um buffzinho na defesa. Me parece que o efeito é o mesmo ali, pelo que eu entendi. Ataque the next close, né? Skip the... Se for isso mesmo, me corrijam aí, galera. Mas parece que o efeito é o mesmo. Ela tomou um nerf aqui e ficou horrível, horrível. Não gostei aqui do Gerbil. O Shiba. O Shiba mudou o efeito. Agora você garante o last stand no round se você combala com outras 3 cartas. Então, se você jogar o Shiba, né, jogar 4 cartas, ele mais 3, você garantido vai pegar um last stand independente do dano, da diferença de dano, da moral. Ficou interessante, ficou interessante. O efeito do Shiba antes era muito ruim, muito inútil, né? Tipo, você tinha que estar em last stand para bater com o Shiba, estando em last stand para poder ativar um moral mais, que já é uma coisa meio bosta, e ainda é super difícil de ativar. Ficou melhor, melhorou aqui. Ela tomou um nerfzinho no ataque de 110 e perdeu a defesa. Ok, você vai ter que usar ela com mais cartas para ativar. Gostei, ficou mais útil. Ficou melhor. Aqui como que é o nome dessa carta? É o Cupido, né? O Cupido continuou com o mesmo efeito, né? Ele aplica moral menos, mas agora é por 4 rounds. Ah, não, é isso mesmo, moral menos por 4 rounds, né? O Tio. E... Uai, será que ele zerou? Ou ele continua a mesma coisa? Ele zerou o ataque? Não sei, aqui ele tá zerado aqui o ataque e a defesa. Eu acho que só mudou só o... Igual no caso aqui do Gerbil também, né? Talvez aqui tá zerado aqui não quer dizer que tá zero, né? Quer dizer que não mexeu, né? Mas eu acho estranho isso, né? Ele ficou zerado também? Eu não entendi aqui bem isso. Ele perdeu totalmente o ataque e a defesa? Não, né? Acho que não, né? Acho que mudou só o efeito, né? Eu vou conferir depois ali dentro do jogo. Vocês desculpem aqui, mas eu não entendi isso aqui, galera. Se ele continua... Deixa eu ver nas outras aqui que não tinha alterado.
Quando não alterava o ataque, não colocava, né? É isso, né? Então acho que ele não alterou, eu não acho que zerou, não. Acho que não alterou, continuou com o mesmo valor. Só mudou isso, né? Que agora vai para 4 rounds. O Kingfisher continuou o mesmo efeito, ganhou 10 de defesa. Beleza, ok, melhorou. Como que é o nome? A Raven, né? A Raven, mesma coisa, né? Ela aplicava 2 rodadas o Jeans, agora ela aplica por 4. Continua a mesma coisa, né? Seguindo essa lógica de que o quadradinho vazio aqui é porque não teve alteração. O Cuco. O Cuco eu achava que precisava de um nerf. Foi bom esse nerf, tá? De 35 de defesa, ele foi para 20. Já tinha acontecido isso uma vez, aí ele tinha voltado para 35 e agora voltou para 20. Ótimo. Aquele peixe de Cuco, né? Ele é muito forte, é muito defensivo. Ficou melhor agora. Outra aqui que me afetou e que eu gostei, o Egg, né? O Eggshell. Ela continuou com o mesmo efeito, aplicando um aroma, mas ela aumentou, ela ganhou um buff legal, né? De ataque, ela ganhou 10, ela foi para 120. Ela voltou, ela era 120 antigamente. E ela ganhou 10 de defesa, que é muito bom. Eu sempre achei que era meio idiota, né? A carta que você puxa ali o dano não tem defesa, né? Talvez porque era pensado que você combasse com outras cartas, né, ali que dessem mais defesa, mas ficou legal esses 10 aqui. O Lunge, né, de pássaro, ela continuou com o mesmo efeito, mas ganhou um buff, né? Mudou aqui os status. Antes ela tinha 110 de ataque, 50 de defesa, ela agora tem 120 e 30 de defesa. Ficou legal, principalmente para pássaro usar ela, né? Vai ficar muito bom. Outra carta que como que é o nome dela? É o Kestrel. O Kestrel teve um buffzinho de 130 para 135, manteve o efeito, continuou 0 de ataque, legal, buffzinho bom. Angry Bird, né? A Angry Bird levou um buff legal, tá? Ela de 120 foi para 130. Ela já tem aquele efeito de quando o HP desse X está a menos de 50%, ela vira um backdoor, né? Você consegue buscar um inseto. E ela agora vai para 130 de ataque e perdeu 10 de defesa, né? De 30 foi para 20. Legal, vai ficar bom também no pássaro. O Dark Swap, né? De 20 voltou para 30, ele era 30 e tinha tomado um nerf. Então eu vejo agora o pássaro de Dark Swap tomando o lugar do Shrimp, né? Fazendo um movimento inverso que já tinha acontecido. Antigamente o pássaro de Dark Swap era o melhor backdoor ali. Depois o Shrimp, né, levou uns buffs e passou ele. Agora eu vejo ele passando de Shrimp de novo. O de Shrimp pelo menos vai ter que se reconfigurar, né? Porque aquele nerfzinho do Blue Moon ele atrapalhou muito o backdoor. Mas eu vejo agora ficando forte de novo aquele pássaro de Dark Swap, né? Continua o mesmo efeito, né? O problema do Dark Swap é só a questão de que ele mira o X mais rápido, né? O backdoor dele, muitas vezes não é interessante você matar o X mais rápido, né? Porque às vezes o X mais rápido não é o backline. O interessante é sempre matar o backline, né? Mas ali ficou legal, valorizou esse passo, eu acho que ele pode voltar um pouco pro meta. Essa carta aqui, né, que é a Fitter Fan, né? Pouquíssima usada, sempre uma carta esquecida, né, cara? E agora que tendo a opção aqui, né, de voltar pro jogo. Cadê, gente? Fiquei perdido aqui, galera. Pera aí. Aqui, ó. O Fitter Fan. Ela continua com o mesmo efeito, né? Que ela dá um bônus de shield, né? Quando esse Axe está com algum debuff, né? Se ele tiver algum debuff, um ataque menos, um envenenamento, e você usar o Fitter Fan, ele vai ter um bônus de 20% no shield. E aí ela tinha 80 de ataque e 50 de shield. Agora ela tem 105 de ataque e 30 de shield. E dá um buffzinho, então ficou legal. Ela vai ficar interessante até num pássaro mesmo, que ela vai dar um dano legal. E um shieldzinho. Em outros X's ali de backline ela pode servir. Ela tem mais utilidade agora, melhorou. Ela pode talvez sair do limbo. Não vai entrar pro meta, mas pelo menos do limbo ali ela vai sair, vai ter utilidade. Agora uma carta que ficou forte. Ela aplicava o tio, né, que é o Grant's Farm, né, o lequezinho.
Ele aplicava o tio, ele tinha 120 de ataque, 30 de defesa, já tinha um valor bom, um efeitozinho meio ruim, né? O tio não é muito legal, né? Que é aquele efeito de bloquear impedir o X de bater crítico. Só que agora ele batendo por 4 rounds e você tendo agora aquelas cartas como o Little Bunch, né? Que dão o crítico, talvez fique interessante essa carta, tenha mais usabilidade na backline, né? Fique útil, né? Porque se um backline de Little Bunch tiver ali fazendo um X1 contra você, você pode cancelar o crítico dele, fazendo a carta bater com o valor normal. E ela aqui tomou um buffzinho, né? Ela foi de 120 para 125, perdeu 30 de defesa, mas como é uma carta ofensiva, perder 10 de defesa aqui não faz mal, né? 20 de defesa ainda é um valor legal. Então pode ser uma carta que talvez entre mais aí pro meta. Aqui no o pós-fight, né, tomou um buffzinho de 110, foi para 115, continuou o mesmo efeito, né, cobre 30% da vida para você usar ela. O Buzz Buzz tomou um nerfzinho aqui, o Buzz Buzz, né, o ataque dele de 110 foi para 100, ele continuou ali com o mesmo ataque, com o mesmo efeito, né, mas ganhou 5 de defesa, não gostei muito, não precisava ter mexido. O Sandal, né, outro aqui que me afetou. O Sandal tomou um nerf, né, de 110 de ataque, foi para 100, mas ganhou um buffzinho de 5 na defesa. Legal, né? Beleza, não atrapalha muito. Aumentou a defesa da minha planta, tirou um pouco do poder de ataque dela, o que é ruim, né? Mas beleza, aceitável. O Scarab tomou um nerfzinho, né, no ataque de 110, ele foi para 100, mas ganhou um buff de 45, né, de 5, né, no ataque de 40 foi para 45. Ele já estava sendo usado em alguns X que era um pouco defensivo, então para os X ali do meta que usava ela, isso aqui foi até bom, viu? Não foi tão ruim, não. O Antena levou um buffzinho de ataque, né, de 80, ele foi para 90, perdeu a defesa de 50, diminuiu para 35. Legal, ficou bom. Acho que o Antena pode voltar um pouco pro meta. Agora ele tá dando mais dano, menos defesa. Você não precisava de tanta defesa nesse time de Antena, porque já é um time de controle. Você já tira a energia do cara. Então você não precisa de ter tanta defesa, né? Então aqui o Antena pode até voltar pro meta. Aqui o Caterpillar, né? Tomou um nerf. Na verdade foi quase um buff, né? Ele perdeu aqui, ele aumentou o ataque de 110 para 120 e perdeu 30 de defesa, né? Antes ele tinha 50, agora ele foi para 20. Vai ajudar contra o God Bug de Caterpillar, né? Ele tem menos defesa agora, contra as plantas ali de Caterpillar e Dusk, né? Que estava tendo no front. Mas virou uma opção interessante agora como carta ofensiva, tá? Porque ele continua com aquele mesmo efeito de aplicar o Fear quando acerta um alvo com escudo. Então ficou interessante para ofensivo, tá? PX defensivos ele ficou ruim, mas PX ofensivos, né? Que foi quase um renascimento da carta aqui. Ela já era uma carta boa ofensiva, mas sempre com uma pegada pensando ali, combinava bem com X que já tinha um pouquinho mais de defesa, né? E agora achei legal, ficou forte, acho que vai aparecer no meta aí. O Legging, né, tomou um buffzinho, voltou até 40, como era antigamente. Não tem muito mais o que dizer, talvez os Terminators, né, fiquem um pouco mais forte, voltem um pouco pro meta. O Parasite aqui, não entendi, o Parasite tomou aqui um buffzinho, né, agora foi para 100 de ataque e diminuiu a defesa de 50 para 30. Então aquele God Bug perdeu aqui também, o de Parasite também perdeu um pouco de defesa, ele não é mais tão tanque, mas tá batendo pra caramba, né? Ele morre mais fácil, mas dá dano pra caramba, tanto o de Parasite quanto o de Caterpillar, né? Mas vai morrer mais fácil. Mas não sei se ainda será necessário. Talvez o Cottontail também devesse ter tomado um nerfzinho de 30 para 25 de defesa para enfraquecer um pouco mais esses X's defensivos, ali, esses X's mais câncer, né, de defesa e cura, né, com geração de energia. Aqui o Ant, né, essa cartinha também é uma carta esquecida, né?
ela tem um efeito ruim, porque ela é uma carta de inseto é, que te transmite lentidão, né? Deixa o X lento, e ela tem o efeito ali que é o cocôzinho, né? Que faz um efeito quase com backdoor, né? Quando o X está com o cocô, você pula ele, né? Então essa carta é legal ficar sendo usada num X rápido que bata primeiro para você vir com outro X mais lento, pulando aquele ali que está com o cocô na cabeça, né? E fazendo meio que um backdoor. Mas então eu não acho que ela combina com um X de inseto, né? Essa daqui é uma carta que merecia mudar o efeito, né? Ela tinha que ser de uma classe que transmite velocidade. E aí ela tinha 100 de defesa, 30 de ataque, agora ela tem 60, 60. Continuou ruim, vai continuar no limbo, na minha opinião, aqui, senão vai ser usada. Esse efeito é muito ruim para uma carta dessa classe, né, de inseto. Podia ter tido uma mudança radical aí nela. O Fish Snack, né, de 60 de ataque, voltou para 80, como ele era antes, mas tomou um nerfzinho pesado ali na defesa, né? Agora ele tem só 40 de defesa. Não sei se foi bom ou ruim, me parece que foi bom, né? Porque o legal do Fish Snack é o stun mesmo, né? Se for um X ali de classe irmã ou super efetivo, né? Super efetivo ajudava bastante os 80 de defesa, mas o legal mesmo era o stun. Ele vai continuar batendo o stun quando for super efetivo, e quando é um X de classe irmã ali, ou da mesma classe, 40 de defesa já é legal pro bug. Então gostei, foi bom. Acho que o Fish Snack pode até voltar um pouco pro meta também. O Thorn Caterpillar, que continuou com os mesmos efeitos e ganhou um 10, né, de defesa. Então aí o Terminator, né, ganhou 10 de ataque no Legging, 10 de defesa no Thorn. Fortificou um pouco mais o Terminator, né? Talvez o Terminator aí voltando um pouco pro meta. Duas aqui que eu não gostei. Bidens e Mint. Tomaram um nerf pesado no ataque, as duas. O Bidens de 45 foi para 30 e o Might, né, de 50 foi para 30. Acho que foi muito pesado. Eu acho que o Might 40, o Bidens ali 40 também, as duas, né? Teria ficado legal. 30 eu acho que regaçou muito, né, velho? A carta já não faz nada, ela só tira debuffs ali. Não sei, hein? Achei que foi pesado. O Pumpkin ganhou um buffzinho de 110 foi para 130. Legal, porque o efeito do Pumpkin, né? Ele tinha que ganhar isso aqui porque era muito fácil quebrar o Pumpkin, né? Então você não aproveita o efeito, a carta já não tem ataque, né? Ela tinha que ter mais defesa mesmo. Ficou bom, achei bem justo. O Shiitake. O Shiitake tá meio bugado aqui a tabela. Eu não entendi aqui o Shiitake, deixa eu ver. Ele aumentou a defesa para 50, né? De 40 para 50. Parece que foi isso, continuou a mesma coisa. Recupera 120 de HP. Melhorou, mas continuou meio ruim. O Regador, né? O Waterinken. 45 de ataque, 80 de defesa. Foi para 40 de ataque, 90 de defesa. Legal. Para quem já usa o Regador ali, ok. Ficou até melhor, né? 45 de ataque. Perder 5 de ataque e ganhar 10 de defesa, nesse caso aqui é bom. Então foi um buff, melhorou o Waterinken. O Bambu, né? O Bambu aqui interessante, ó, ganhou um buffzinho. Agora tem 90 de ataque, 50 de defesa, virou um chifre interessante, hein? E ele tem aquele efeito, né, de ganhar 20 de defesa lá com outra carta de planta sendo jogada, né, em Chain, né, jogada por outro X na mesma rodada. Então ficou interessante o Bambu, gostei muito. Aqui um time de duplo planta, né? Você ter ali um bambu no front ali, interessante. Ficou bom. O morango aqui, né? Que é o Starbell Shortcake. Ele aqui, deixa eu ver, ele continuou com o mesmo efeito. The axe heals itself if it is in the front position. This heals axe heals itself. Ele continuou com o mesmo efeito. 40 de defesa, custo 2.
Não entendi essa def 270 ali, meio bugado talvez, isso, um erro, não entendi. Mas parece que ele não mudou nada. Ele faz o mesmo efeito. Hilt is X. Será que ele voltou a rilar só o front? Tô na dúvida aqui, não entendi bem o texto. Dex heals itself if it is in. Parece que ele continua a mesma coisa, uma alteração só no texto aqui, né? O Silence Whisper, né, aqui teve uma alteração no texto também. Mesma coisa, né? Também não sei, parece que perdeu o efeito de curar o próprio X, ele só voltou a curar só o da frente. Ou talvez não, né? Ou talvez tenha continuado a mesma coisa, eu que não estou conseguindo entender direito esse texto aqui que mudou aqui. Mas parece que continuou com o mesmo valor, 40. Aí eu não sei se ela parou, que antes ela era assim antes, né? Ela curava só o X da frente, não curava o próprio X. Aí depois ela teve esse buff, começou a curar o próprio X para ficar mais usável as cartas. E aqui agora eu não sei se continuou assim, né? Ou se foi só uma mudança no texto aqui. O Zig-Zag tomou um buff, né? Bom, o Zig-Zag estava muito fraco. Voltou para 60-60, melhorou. Eu acho que ele podia ir para 65 de ataque ou 70 e ficar ficado com menos defesa. Porque 60 de ataque para a planta eu ainda acho pouco. Mas melhorou, ficou bom. Carrot, uma carta que está muito forte. 80 de ataque, 50 de defesa. Interessante o Carrot, hein? Tá forte. Acho que ele tomou um nerfzinho, ele tava com 90, né? E agora tá 80. Não tá falando ali, mas eu acho que era isso. O Cattail, né? O Cattail perdeu 20 de ataque e continuou custando, perdeu 10 de ataque, né? De 20 foi para 10. Parece que continuou com os 30 de defesa. Ok, beleza, ninguém usava pelo ataque, né? Mas diminuiu o poder de ataque da minha planta front, né? Que já perdeu um pouquinho de ataque no Sandal, né? Ela tem Sandal e Cattail. Mas ok, ninguém usava o Cattail por ataque. É justo. O Hot Butt. Hot Butt de 80, continuou com os mesmos 80 de ataque, mas de 50 foi para 60 de defesa. Ficou forte o Hot Butt, hein? Bem defensiva, desabilita a boca. A carta interessante, hein? O Potato Leaf, né? Potato Leaf tomou um nerfzinho aqui do ataque, né? De 80 foi para 70, mas ganhou mais defesa, né? Continua aquele mesmo efeito, né? Ela ignora ataques de água, né? Faz passar para o próximo X ali. Ok, não mudou muito. O Green Thorns, né? Ganhou um buffzinho de ataque, porque ela é uma carta que só comba com carta de planta. Então, quando você não tem ela com carta de planta, ela ficava meio assim, meio meia, né? Tinha 30 de defesa, 20 de ataque. Melhorou então um pouco, né? 25 de ataque. Vai melhorar para quem tem ela e não tem uma carta de planta para combar. O Cerastes, né? Cerastes muito bom. Tomou um buff aqui legal, de 85 foi para 100 e continuou com o mesmo efeito, né? Quando ele ataca um X mais rápido que ele dá 30% a mais de dano. Tomou um nerfzinho na defesa de 60 para 40, mas eu acho justo. Acho que ficou forte aqui o Cerastes, né? Gostei aqui, ficou bom. O Incisor tomou um buffzinho de 100 para 105, legal. Tava meio esquecido o Incisor, né? Antigamente ele era 110, podia ter voltado para 110. O Lunge, né, de Réptil, continuou com o mesmo efeito, tomou um nerfzinho no ataque, né? Tava sendo muito usado, tava batendo forte. Tomou um nerfzinho no ataque e na defesa. Vai ser menos usado agora, talvez os times de Lunge... Talvez não, né? Com certeza vão dar uma diminuída grande aí no top rank, porque agora ela tanca bem menos e apesar de bater um pouco mais, né? Ela ganhou um buff de ataque, né, de 110 para 120, mas ela tanca bem menos, né? Ela perdeu 20 de defesa.
Eu acho que enfraqueceu um pouco os times de Lange. O Scale Spoon, né, o Reflect aqui de Ranged, né, tomou um buff, né, voltou para 90 e tá com 40 de defesa, tomou um nerfzinho na defesa. Então ali o Réptil de Double Reflect agora tem menos defesa, mas tem mais ataque. É, ok. Eu acho que ela era assim antigamente. Outra carta aqui que aplica o cocô, né, que mudou bastante. Essa daqui já, como ela era de réptil, ela era até mais fácil de encaixar ela, né, porque ela já transmite um pouco mais de velocidade. Então você já via ela num peixe, às vezes num pássaro. Agora ela aqui, ela tá com 70, né? Ela tomou um buff legal de ataque, né? De 30 foi para 70 e de 100 ela baixou para 60. Legal, acho bom, acho que ficou mais versátil, mais interessante. Antes você ter o X com ela, você tinha que estar muito baseado nessa jogada de querer colocar o cocô e bater no outro, né? Agora fica uma coisa mais versátil, né? Você não precisa se prender tanto a isso. O Gila tomou um nerfzinho na defesa, de 60 baixou para 50, beleza, nada a comentar. Esse aqui eu odiei, esse foi o pior nerf que teve aqui, o Iguana, de 90 abaixou o ataque para 75. Pra que isso? Pra que? O Iguana já não é usado, já é uma carta que está no limbo, e aí me dá um nerf desse na carta. Não gostei, odiei esse nerf. Péssimo, precisa ser corrigido. Volte pro 90, urgente. O Iguana precisava de um buff, ele precisava bater a 100 para ser mais usado. Odiei esse aqui. Agora o Jar, né? O Jar de 80 foi para 90 de ataque, continuou com os 20 de defesa. Muito bom, tá? O Jar que é uma carta meio esquecida, mas é muito boa. Ela tem um efeito... Deixa eu ver se continua o mesmo efeito, tá? Mudou o texto. É isso mesmo. Continua o mesmo efeito. O efeito do Jar é o seguinte, ele tem só 20 de defesa, mas ele nega qualquer dano que passe os 20 de defesa. Então, por exemplo, você jogou o Jar, só o Jar, subiu 20 de defesa. Seu inimigo bateu uma carta de 100 e quebrou ali o Jar, você vai perder o escudo, vai dar os 20 de dano no Jar, e os 80 que sobraria, que pegaria no seu HP, vai ser negado, não pega no seu HP. Então é uma carta muito forte, muito defensiva, apesar de ter só 20 de defesa, muito forte. Esse efeito só pode ser ativo uma vez por round, tá? Mesmo se você jogar 2 Jar, você só vai negar uma vez, tá? O excedente de ataque. Mas gostei, 90, ficou forte. Talvez entre no meta aí essa carta, porque é uma carta chata, chata pra caramba. As outras mudanças aqui foram mudanças só de texto, tá? Deixaram os textos mais objetivos, mais simples, né? Mais fáceis de compreender. Mudaram em quase todas as cartas, mudaram o texto, né? Então essas cartas aqui foram só mudanças de texto, tá? Mas não mudanças de efeito, mudanças só deixando o texto mais claro, tá? E mais objetivo. Então foi isso, galera, os nerfs e os buffs, algumas coisas interessantes, né? Outras nem tanto. Deixar aqui uma atenção especial. Riskfish ficou muito forte, está batendo 120. Goldfish ganhou defesa, agora ficou uma carta interessante para ter o buff. Little Bunch mudou o ataque, mudou totalmente o efeito, agora bate crítico quando é a primeira carta da rodada, que pode ser um combo legal com Goldfish e Riskfish. Outras cartas aqui que ficaram fortes aqui, cartas de pássaro que passaram para 120. O Confident que agora dá buff de speed também, muito interessante. Antena, talvez podendo voltar para o jogo aqui com mais dano. Algumas cartas do Terminator tendo um buffzinho leve ali. Então, senti falta de um buff, de um nerf no God Mech, né? Queria que tivessem abaixado a skill do Mech para ele bater mais fraco e tivessem nerfado também o Twin Tail, que está muito forte. Na verdade, deixaram ele foi mais forte, né? Porque agora o Arcor bate mais forte, então ele tem mais dano ainda, o God Mech de Arcor. Achei que podiam ter feito alguma mudança nisso aí. Mas no mais foi isso, galera. Videozinho rápido aqui, trazendo em primeira mão para vocês as mudanças aqui de mecânicas, de cartas. E dá o like aí para quem gostou. Deixa os comentários do que você achou e as mudanças. E tamo junto. Fui!